Bom dia, meu nome é Lucimara, eu sou analista de segurança do CERT-BR, que é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes da Internet no Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão dos riscos e de como a gente pode tentar se proteger ao navegar na internet. Então, navegar é preciso, arriscar-se não, e aí, dicas de uso seguro da internet. A minha ideia hoje é falar um pouquinho, dar uma introdução a respeito do que é o CG, o NIC e o CERT nesse contexto todo de internet no Brasil, para a gente dar uma situada. E aí eu vou falar sobre o que é segurança, algumas questões de segurança, os riscos e como a gente pode tentar se prevenir, se precaver para poder navegar de uma maneira menos arriscada na internet. O workshop está um pouco dividido em termos de riscos. A primeira parte vai ser basicamente, vou falar mais de problemas, explicar o cenário todo. E depois é que eu vou começar a falar mais de dicas de prevenção. Então, sintam-se à vontade para interagir, para perguntar. Eles só me pediram para que, quando fizer perguntas, para usar o microfone, porque está sendo gravado, está sendo transmitido. Então, para ficar mais fácil de quem está do outro lado também poder participar, ouvir, para fazer perguntas no microfone. Bom, acho que o CGI, o pessoal já conhece, né? É um órgão multissetorial que tem a responsabilidade de definir, aí, de fazer proposição de normas, tem que estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao desenvolvimento da internet no Brasil. E ele tem uma série de atribuições que foram dadas pelo decreto presidencial de 2003. E dentre as principais atribuições que o CGI recebeu, eu destaco algumas que é onde se encaixa o nosso trabalho, o trabalho do CERT-BR dentro de segurança. Então, o CGI tem aqui a questão de recomendar padrões e procedimentos técnicos operacionais para a internet, a promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança das redes e dos serviços no país, e a questão de coleta, organização e disseminação de informações sobre os serviços da internet, incluindo indicadores e estatísticas. Então, o CG, o Comitê Gestor, ele é um órgão mais de alto nível, né, de definição de coisas, e aí entra o NIC-BR, que é o quê? Que é o braço executivo do Comitê Gestor. Então, as políticas que o Comitê Gestor define, as regras, os padrões, eles acabam sendo implementados e através do NIC-BR. E aí, então, que entram as várias áreas do NIC-BR, que é o registro, o CERT, aqui na área de segurança, o CETIC, o CEPTRO, os novos departamentos aqui, o CIWeb, que são a parte de tecnologias web, era uma área que a gente englobava o W3C no Brasil, o escritório W3C, mas aí, na verdade, o W3C continua sendo só agora um escritório mundial do W3C aqui no Brasil, e a parte de implementações de políticas web acabou ficando com o CIWeb. O IX, que é a parte de troca de tráfego, também um projeto, uma área grande do NIC-BR, e o WTC, que é o escritório de padronizações. Então, voltando lá um pouquinho naquelas atribuições que o comitê gestor tem, e isso passou para o NIC-BR, e quem implementa é o CERT, na área de segurança. Então, a gente tem aqui o CERT-BR, que tem 3 grandes áreas: tratamento de incidentes, treinamentos e conscientização, e a área de análise de tendências. Então, eu me encaixo aqui dentro dessa área de cursos, palestras e participação em reuniões. O CERT, então, foi criado em 97 para ser o ponto focal nacional para notificação de incidentes de segurança relacionados à internet no Brasil, internet com redes aqui no Brasil. A gente nasceu, na verdade, a partir de um documento, de um estudo que foi feito pelo CG, que é um estudo chamado Rumo à Criação da Coordenadoria de Segurança e Redes na Internet no Brasil. Foi um estudo que o CGI encomendou através de uma das suas áreas, das suas câmeras de consultivas. E, então, tinha um cenário na época que era o seguinte: o Brasil era considerado o rei do spam, era considerado um grande problema.
vários países fora começaram a bloquear as comunicações que vinham do Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava desferindo ataques para o mundo, estava mandando mensagens negativas para o resto do mundo, e não existia ninguém aqui no Brasil que fosse responsável pela rede, onde se pudesse fazer notificações de incidente e tentar resolver esses problemas. Então, para evitar, o cenário era esse, e o CG, incomodado e responsável, né, por indicar padrões e padrões técnicos e boas práticas dentro do Brasil, para a internet no Brasil, pediu esse estudo, e então chegou-se a um resultado desse estudo, que era a necessidade de se ter uma coordenadoria de segurança, uma área que fosse um ponto focal de contato para receber notificações que viessem do mundo e que se pudesse coordenar dentro do país para se ter uma resposta a esses incidentes. E foi assim que nasceu o CERT, né? O que mais que o CERT faz? A gente ajuda, promove aqui a facilitação e o apoio necessários no processo de resposta a incidentes. Então, faz também um trabalho colaborativo com outras entidades. Faz um trabalho aqui de conscientização para que o público, tanto usuário final quanto técnico, entenda a necessidade de segurança, né, nas suas práticas. E a gente auxilia aqui a formação de novos grupos de resposta a incidentes. Então, esse é basicamente o trabalho do CERT em 3 grandes áreas. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho de segurança na internet. Bom, é notório que hoje a gente já chegou à marca, aí, segundo o IBGE, de 50% de domicílios, de pessoas com acesso à internet no Brasil. E aí faz parte da nossa vida hoje, acessar a internet banking, acessar e-mail, comércio eletrônico, compras na rede, redes sociais, ensino à distância, governo eletrônico. Então, a internet ela permeou hoje a vida de todo mundo. É muito difícil encontrar alguém que não tenha esse uso da internet para alguma coisa. Mas, para a gente se aproveitar, entender esses benefícios, usar esses benefícios de forma segura, requer também que a gente tenha alguns cuidados, né? E aí, a primeira coisa que é importante a gente ter é a noção de que a internet não é um mundo virtual. Todo mundo fala, é virtual, é virtual. Tá, ela acontece aos nossos olhos, a gente não consegue tocá-la, mas tudo que acontece na internet, ele é verdadeiro, né? Não é, tem muita gente que tem a noção de que se eu tirar o computador da tomada e desligar, o problema acabou. Não acabou. Na hora que você ligar, o problema vai estar lá de novo. Os atos que foram praticados, eles vão ter consequências para você, porque ele ficou registrado em algum lugar, ele pode ser divulgado, e aí a internet, na verdade, ela não tem virtual. Não é que você tirou o computador da tomada, o problema deixou de existir, ele continua lá, né? E a gente, então, precisa estar bem informado sobre quais os riscos a que a gente está exposto, para a gente poder tomar medidas preventivas, né? Tem que adotar uma postura preventiva para que as nossas ações não tenham consequências ruins e a gente não sofra também pela ação dos outros, que a gente não sabe como se proteger delas. Então, eu vou começar falando, como eu comentei inicialmente, dos riscos na navegação. E aí, na verdade, eu vou então dividir falando basicamente a primeira parte só de riscos e depois é que eu vou entrar nas medidas preventivas. Tá? Bom, primeiro, um dos riscos que a gente está correndo quando a gente acessa a internet. Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos. Então, está cheio aí. A gente viu ontem na Câmara de Segurança falando muito da questão do discurso de ódio. Tem pornografia infantil. Tem muita coisa ruim que você pode ter acesso, às vezes até sem querer, você acessa um link que alguém te mandou, sem saber o que é direito, você vai e acessa. E, para isso também, as crianças, que muita gente disponibilizam acesso para crianças sem o devido supervisionamento, e aí essas crianças podem ter acesso também a conteúdo impróprio. Contato com pessoas mal intencionadas, e aqui pode ser mal intencionadas em qualquer nível, né? Desde alguém querendo
só aplicar um trote em você até alguém querendo aplicar um golpe para te roubar, para se sequestrar, alguma coisa nesse sentido. Então, tem níveis aí de pessoas mal intencionadas que vão desde o chato, que quer trollar você, até um criminoso que efetivamente quer roubar o teu dinheiro do banco, quer entrar na tua casa, saber se você está em casa ou não para roubar a tua casa. Então, tem todos os níveis aí de más intenções. Furto de identidade, então, a questão de roubar as tuas informações, aquelas que te identificam para o resto do mundo e se fazer passar por você, seja para roubar o seu dinheiro no banco, seja para abrir contas fraudulentas, né, de e-mail ou mesmo bancárias, e com isso se usar do seu nome para ter credibilidade. Furto ou perda de dados, que normalmente que acontece muito quando você tem um vírus de computador, que ele pode roubar as tuas informações, extrair fotos, extrair dados seus de acesso bancário, extrair dados dos seus celulares, os seus contatos, né? Apagar. Eu vou falar sobre ransomware, por exemplo, que é um dos malwares hoje que estão mais em voga, que eles criptografam o teu disco e aí você perde o acesso totalmente às suas informações. Se você quiser obter a informação de volta, você tem que pagar um resgate daquela informação, né? Não necessariamente tem que pagar, mas se você tiver os mecanismos apropriados de segurança no lugar, você não vai precisar pagar, senão você vira refém daquele malware, né? Invasão de privacidade é um problema também bastante grave, que a gente estava comentando hoje, aqui um pouco antes de começar o seminário. Pessoas que disponibilizam bastante informações na internet, ou mesmo até as que não disponibilizam, mas elas acabam sofrendo os efeitos colaterais, né? Tipo, alguém tira uma foto, publica uma foto na internet, você não estava às vezes nem sabendo, ou você não toma o cuidado de colocar num grupo mais reservado fotos, e essas informações vazam, você acaba tendo a tua privacidade invadida por conta de terceiros. O problema de divulgação de boatos. Então, isso aqui também vai desde pequenas coisas, né, de aquelas mensagens bobas que você recebe. A partir de hoje, o Detran vai aplicar multas de X mil reais para quem estiver usando o celular. Tá, realmente, a multa do celular aumentou, né, mas não passou a ser de R$1.000. Uma série de informações negativas, falsas, que circulam pela internet e muita gente acredita. E aí pode chegar até os extremos também, como há um tempo atrás teve lá em Santos, acho que foi em Santos ou São Vicente, perto de São Paulo, alguém divulgou um retrato falado de uma mulher, dizendo que ela era... usava crianças, né, fazia rituais com crianças e matava crianças em rituais espiritualistas e coisas assim. E aí pegaram a mulher e esfolaram, mataram a mulher de porrada, né? Então, isso foi um boato que circulou na internet contra uma pessoa, não era verídico, e aí pronto, levou a óbito daquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, né? Uso excessivo. Então, hoje tem muita gente que se torna obsessivo no uso da internet, não consegue tirar, né, o celular de perto, não consegue sair da frente do computador e passa lá virado horas e horas e horas e horas e não consegue se desligar da internet. Então, é o uso excessivo. Plágio, violação de direitos autorais. Então, também acontece muito, principalmente pessoas que usam torrent, né, para fazer download de conteúdo, de filmes, de música, sem o cuidado de pagar os direitos autorais, né? Então, apesar da internet ser livre, ser aberta, existem pessoas que produzem conteúdo e têm o direito de receber por aquilo, né? Então, nem tudo que está na internet é gratuito. Tem pessoas que trabalham e é o fruto do trabalho delas que está ali, né? Então, o respeito aos direitos autorais é um item importante. E aí tem alguns agravantes na internet que
a internet, como ela ganha o mundo muito facilmente, a gente tem aqui o quê? O problema de exclusão de conteúdo. Uma vez que caiu na internet, esquece, nunca mais você vai conseguir retirar aquilo definitivamente. A gente vê pessoas tentando fazer isso, né? Então, como aconteceu o caso da Cicarelli lá, que caiu o vídeo dela na internet, aí ela queria, porque ela queria que tirasse o vídeo dela da internet, né? Ela foi flagrada com o namorado numa praia e alguém publicou o vídeo. Esquece, não vai mais tirar aquilo da internet. Alguém vai gravar em diversos servidores, alguém vai gravar no computador local dele. Não tem como um juiz mandar revistar os computadores de todo mundo, no mundo inteiro, para excluir o vídeo dela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai publicar alguma coisa na internet, porque a dificuldade de exclusão não existe como você garantir que tudo vai ser excluído. O problema também é de manter o sigilo. Às vezes, por mais que você tome cuidado, sei lá, por exemplo, no Facebook, de definir um círculo de amigos, né, que você confia, a princípio, neles, para deixar disponível a esse grupo de amigos as suas fotos, não existe garantia de que aquela foto, alguém daquele círculo que você tem ali, vai gravar a foto localmente e vai repassar aquilo posteriormente. Então, manter sigilo na internet é alguma coisa que é bastante complicada. E a outra questão é que a internet, a menos que você esteja usando uma webcam, é muito difícil de você efetivamente saber o que está do outro lado, né? Quais são os sentimentos da pessoa que está do outro lado, se ela está com raiva, se ela está chateada. Então, aquilo que a gente observa no contato pessoal, um a um, que é a linguagem corporal, isso a gente não tem através da internet, né? Tem lá os emoticonzinhos, mas aquilo é o que ele escreve, é o que a outra pessoa escreve, não necessariamente é como a expressão dela naquele momento, né? Então, é muito fácil de você fingir através da internet. Um outro problema bastante grave é achar que você não corre risco. Então, todo mundo pensa, muitas pessoas pensam, o meu computador não tem nada aqui que queira interessar a outra pessoa, né? Então, eu não tenho que me preocupar. Mais ou menos. Na verdade, vamos pensar aqui, tudo que você tem lá não tem importância, tal, mas o fato é exatamente esse tipo de pensamento que os atacantes exploram. O atacante, ele quer, quanto mais poder computacional ele tiver, de computadores que ele consegue invadir, para tornar, por exemplo, aquilo um bot, né? Um robô, para ele usar em ataques a outros. Então, sim, o atacante vai querer usar o seu computador, independente de que computador de onde ele está, e ele pode localizar, fazendo varredura de rede, né? Embora as pessoas pensem, mas é fácil fazer? Tem ferramentas hoje que conseguem varrer toda a internet, toda como é que chama? O conjunto, né, o range de endereços IPs da internet em apenas 5 minutos. Você consegue localizar tudo que está na internet. Tem ferramentas para isso. E aí, não adianta, o seu computador vai ser achado. Se ele tiver sem as devidas proteções, ele vai acabar sendo mais um na lista de que é um alvo de alguém, de algum atacante, que quer recrutar computadores, por exemplo, para fazer ataques a terceiros. Então, por mais que a gente pense, o meu computador não tem nada de importante, mais ou menos, e aí, quando os problemas começam a aparecer, que você vê, realmente alguém tem um interesse em usar o meu computador. Então, um dos problemas aí de ter no seu computador, com relação ao seu computador, ele pode ficar indisponível para o seu uso, e aí vai ser bastante ruim, né? Você está precisando fazer alguma coisa e você não vai ter a disponibilidade do teu recurso. E também pode colocar em risco aí a confidencialidade, a integridade dos dados que você tem armazenado, que você processa no seu computador. Então, recentemente teve também um caso de um pesquisador que
tinha no seu notebook, e ele não tinha backup dos dados, ele tinha lá anos e anos e anos de pesquisa de genoma. Inclusive com dados médicos de pessoas que ele estava usando na pesquisa dele. Esse computador foi perdido. E aí? Como é que ficam as informações? Ele perdeu todas as pesquisas dele e ele liberou para o mundo dados de pacientes, que não eram só dele. Então, tem um risco bastante grande. A gente tem que tomar medidas preventivas, né, para quando o nosso computador não fique no risco. Aí, outras coisas que um atacante pode querer, que ele visa aí ao ganhar o seu computador. Pode servir de repositório para dados fraudulentos, isso acontece muito, né? Ele vira lá um lugarzinho para guardar dados, às vezes, até de cartões de crédito de terceiros que o fraudador foi capturando, e ele vai armazenando num lugar escondidinho, que a princípio ele sabe aonde está. Então, o seu computador vira um repositório de dados fraudulentos. Ou até de fotos, né, fotos que são ilegais. Pode virar um repositório daquilo tipo de coisas, e aí você está bastante encrencado se aquilo for descoberto por uma autoridade policial, né, por exemplo. Você pode virar aqui uma fonte de ataque para outros computadores. Se o seu computador estiver infectado, e isso acontece muito, se tornar um bot, um robozinho que, através do comando do atacante, ele começa a disparar ataques para diferentes lugares, para diferentes destinos, ou um destino em particular. E isso existe muito hoje. Nos ataques de negação de serviço, eles são bastante volumosos, eles estão já se tornaram um problema bastante grande no mundo, e aqui no Brasil também, não ficamos indiferentes a isso. Tem muito serviço de bancos, principalmente, e de governo, que deixam de ficar no ar, que são derrubados por ataques de negação de serviço. Pode se tornar um repositório para propagação de códigos maliciosos. Então, o seu computador, eles armazenam lá, e a partir de lá eles saem disparando para instalar em outros computadores. E também para disseminar spam e phishing. Então, spam, que são aquelas mensagens indesejadas de e-mail, é bastante simples que os atacantes, quando invadem um computador, instalar um malware que se torna o quê? Se torna um hub para disseminação de spam. Você vira um proxy, e aí esse proxy sai mandando aí milhares e milhares e milhares a milhões de mensagens para terceiros. O que acontece, por exemplo, se um invasor tiver acesso às suas senhas? Tem muita gente que não tem preocupação com fazer uma senha forte, né? Tranquilo. Aliás, teve um caso bastante interessante, a questão de 2 semanas atrás. Um famoso, o Mark Zuckerberg, quem não conhece o Mark Zuckerberg, né? O inventor do Facebook, o dono do Facebook. A conta do Mark Zuckerberg foi hackeada no Twitter. Qual era a senha do Mark Zuckerberg no Twitter? Dá. Hã? A senha dele era dá. Na verdade, e pior do que isso, né? Na verdade, como é que eles descobriram a senha do Mark Zuckerberg? Ele usava esta mesma senha numa outra rede social, que era o LinkedIn. Aí o LinkedIn foi invadido e eles tiveram acesso a milhões de senhas de usuários do LinkedIn. Uma delas era do Mark Zuckerberg. Vamos tentar usar em outro lugar? Pau, batata. Foi lá a conta do Twitter do Zuckerberg. Você não estava aqui a hora que eu comecei? Por favor, faça a pergunta no microfone, porque eles estão gravando e aí fica mais fácil para registrar. Tá bem? Oi? Isso, por favor. Não, eu só queria perguntar se ele não fez isso para meio que testar essa rede, ou
meio que Acho tentar pouco provável. Acho que foi falha mesmo dele de cuidar das senhas dele, né? Porque ele, só aquela vontade mesmo de deixar. na verdade, aquele pensamento de que eu não tenho que me preocupar com isso, né? Sei lá. Mas o fato é, quando você não cuida das suas senhas e eventualmente não cuidou ou por efetivamente uma falha, até uma vulnerabilidade do sistema, o sistema foi invadido, como no caso do LinkedIn, foi invadido, o hacker teve acesso, o invasor teve acesso às senhas de milhares de usuários, e aí, o que ele pode fazer com aquela senha? Ele pode ler ou apagar os seus e-mails, e aí ele vai saber toda a tua vida que está ali. Furtar a sua lista de contatos e enviar mensagens em seu nome, ou seja, ele está usando a tua identidade, se fazendo passar por você a partir da tua conta, mandando coisas para terceiros. E aí ele está o quê? Explorando a confiança que os outros têm em você para se aproveitar daquilo. Enviar mensagens aí contendo spam, boatos, phishing, códigos maliciosos, e aí vai, né? Então, o ano passado não, foi em 2014 também, a conta do Twitter da Polícia Federal no Brasil foi invadida. E aí, o que é que publicaram? Que tinha uma bomba, foi na época da Copa, né? Publicaram lá que tinha uma bomba escondida no estádio. Pronto, já é o suficiente para causar pânico, para causar né? Até, bom, beleza. Aí perceberam que foi uma informação falsa, né? Alguém teve acesso à conta do Twitter, publicou alguma coisa que era inverídico, e aí consertaram. Aí eles foram lá, olha, a nossa conta foi comprometida e a informação da bomba não é verídica. Então, tá, mas causou estresse, né? Usando o nome de uma instituição que era a Polícia Federal. Pode o quê? Pedir o reenvio de senha de outras contas, porque hoje é um dos mecanismos, né, que as redes, os e-mails, os web-mails todos usam, que é, você não lembra a senha, então pede para mandar para o teu outro e-mail uma senha nova da sua conta, né, para você ter acesso a uma outra rede, uma outra conta. Então, se ele tiver acesso a essa conta sua, que é a conta de recuperação de senhas, pronto, ele vai ter acesso a um conjunto maior ainda de outras contas que ele pode pedir o reenvio da senha, né? Pode trocar a sua senha e você perdeu o acesso à tua própria conta. Na tua rede social, pode denegrir a sua imagem, pode explorar a confiança aí dos seus amigos e seguidores, enviar mensagens em seu nome, alterar configurações feitas por você para que depois ele consiga recuperar o acesso, mesmo que você bloqueie, troque a senha, alguma coisa assim. E pode até trocar a tua senha e você perdeu o controle da tua conta. Que mais? Ele pode acessar a sua conta bancária, ver seu extrato e seu saldo, né? Ele vai ser mais difícil ele fazer movimentação, na verdade, porque hoje os bancos exigem outros fatores de autenticação, né? Mas, no mínimo, ele vai saber as tuas informações, ele vai conseguir acessar as tuas informações, saber o teu saldo, saber o que você tem aplicado, vai saber teu endereço, se eventualmente estiver lá no teu cadastro, né? Então, se ele tiver acesso ao teu site de comércio eletrônico, ele pode alterar as tuas informações, pode fazer compras em seu nome, mandar entregar em outro lugar, né? Se ele tiver acesso ao teu dispositivo móvel, pode furtar a tua lista de contato, ler as suas mensagens, seja WhatsApp, seja SMS, copiar, acessar fotos, vídeos, bloquear o acesso ao dispositivo, enfim, e até também lançar ataques a outros computadores. Então, a encrenca só de uma senhazinha, que se vier a cair na mão de um terceiro, pode fazer um estrago bastante grande. Uma coisa que eu não mencionei aqui, e existe, né, um mercado negro. Acho que vocês devem ter ouvido falar dos mercados negros de informação, né, o underground, que os atacantes, quanto mais informações eles tiverem, eles vendem isso nos mercados negros. A informação vale dinheiro para eles. Então, vender um username e senha válido de uma conta de e-mail vale dinheiro.
descobrir os seus dados de cartão de crédito, ele vende isso no mercado negro. Então, isso tudo vira dinheiro na mão de criminoso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é pensar, o meu computador não tem nada, a minha senha não importa. Importa sim, aquilo vale dinheiro e eles estão atrás do dinheiro. Golpes na internet. É uma forma do quê? De extrair dinheiro. Basicamente, o que eles querem é dinheiro. E não é uma tarefa tão simples para os invasores, para os atacantes, invadir um servidor protegido de uma instituição, por exemplo, de um banco, né? Os bancos tentam fazer um trabalho de proteção grande aos sistemas dele. Então, o que os golpistas pensam? Tá, é difícil por esse lado, vamos tentar o lado mais fácil, vamos tentar o usuário. E aí, eles tentam explorar aqui as fragilidades dos usuários para ganhar acesso às informações dele. Tirar dinheiro, extrair dinheiro dos usuários. Então, uma das formas é engenharia social. O que é engenharia social? É uma forma de explorar uma vulnerabilidade. Normalmente, eles tentam apelar para elementos ou de vaidade da pessoa, né, ou de como fala, de pena, por exemplo. Então, tentam colocar aquelas mensagens de tem alguém muito doente, não sei o quê, acesse aqui e faça uma doação. Ou então, olha, você pode ganhar muito mais dinheiro, né? Tentam iludir a pessoa com alguma coisa, né, explorando uma vulnerabilidade que é o psíquico do ser humano, em geral. Para quê? Para que você revele uma informação ou forneça alguma coisa que é de interesse dele, né, do atacante. Então, a ideia é persuadir, né, as vítimas a fornecerem informações sensíveis ou realizarem ações, por exemplo, como instalar um malware numa página falsa, né, de uma instituição. E aí, dos vários golpes que podem ser praticados pela internet, uma série deles pode ser considerado crime ao patrimônio, né, que são tipificados aí como estelionato. E aí, então, esse golpista, esse atacante, em boa parte das situações, ele pode ser enquadrado como um estelionatário. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com situações desse tipo aqui. Bom, um dos possíveis golpes, que é o furto de identidade. Normalmente acontece como? Né? O ato aqui da pessoa tentar se passar por outra, seja atribuindo uma falsa identidade com o objetivo de obter vantagens indevidas, vantagens que não são deles, mas da outra pessoa que ele está personificando, né? E aí, como é que ocorre isso? Criação de contas falsas. Então, tem pessoas que criam perfis em redes sociais, por exemplo, dizendo que é X e, na verdade, não é, né? Está usando a identidade de uma outra pessoa, para quê? Para ganhar seguidores e explorar as informações desses seguidores. Seja através da invasão de uma conta, então alguém teve acesso, sei lá, à minha conta de e-mail e está se fazendo se passar por mim. É uma forma de furto de identidade. Ou a falsificação de e-mails, né? É muito fácil, muito simples você mandar um e-mail em nome de outra pessoa, né? Infelizmente, quando o protocolo de e-mail foi criado, ele foi criado sem qualquer preocupação de segurança. E aí você colocar no from lá do e-mail de onde veio a informação de um outro é muito simples. Então, são várias formas aqui de personificar um terceiro. E aí, onde entra a nossa parte aqui, né? Qual é o que a gente contribui para facilitar o trabalho dos golpistas? Quanto mais informações a gente disponibiliza sobre a nossa vida na internet, mais fácil fica de o terceiro nos personificar. Por quê? Porque é fácil dele saber, a Lucimara, por exemplo, trabalha no NIC, ela é dentro do CERT,
se eu publicasse, por exemplo, o meu endereço, ele saberia as minhas informações de onde eu moro. Quanto mais informações, ou que eu gosto, por exemplo, às vezes se eu deixar público na minha rede social o meu interesse por determinado assunto, fica mais, cada vez que eu disponibilizo informações que mostram as minhas características, mais fácil é para um terceiro se passar por mim, né? Então, outra forma de golpe é induzir então, a pessoa a fornecer, né, as informações confidenciais ou realizar um pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício. Esse golpe aqui, essa forma aqui é bastante popular. Alguém já ouviu falar do golpe da Nigéria? Eles chamam o Nigéria 419. O 419 na Nigéria é o nosso equivalente ao 171 aqui, né? É o código penal para o crime de estelionato. Então, chega um e-mail normalmente para a pessoa dizendo, olha, você foi selecionado, você foi indicado por um amigo, e aí esse amigo diz que você é uma pessoa muito idônea, a gente precisa de uma ajuda de alguém para fazer uma transferência internacional de dinheiro, o dinheiro está retido em tal lugar, precisa chegar em tal outro, mas por uma série de dificuldades, não sei o quê, a gente não consegue, a gente precisa de um intermediário, né? E aí, para você pode ser esse intermediário, a gente sabe que você, por ser idôneo, vai encaminhar o dinheiro para o destino final, mas, para a gente poder fazer isso, você precisa pagar tanto. Você vai receber, o montante é X, você vai receber Y, mas agora você tem que primeiro pagar Z para receber, para poder participar da transação. Mas isso tem que ser rápido. Se você não responder rapidamente, a gente vai procurar outra pessoa. Então, esse é o famoso golpe da Nigéria, né? E aí, nessa mesma linha, existem várias outras formas de tentar chamar a atenção e de ganhar dinheiro das pessoas, né? Aqueles e-mails falando, crédito fácil, vem aqui que tem juros super reduzidos e blá, 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 e você, para receber X, você paga tanto. Não faz muito sentido, né? Se eu tenho que pagar tanto, na verdade, por que você não desconta do X que você tem que me pagar antes, né? Por que eu tenho que pagar primeiro, para depois receber? Desconta do que você tinha para me dar, né? E assim vai. Ofertas de emprego, loterias internacionais, a noiva russa, né? Tem aquelas mulheres que falam, venha me conhecer, vamos nos casar, blá, 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 blá. E tem quem cai na história da noiva russa, né? Enfim, mande dinheiro que eu vou aí te visitar. Tá. Um dia lá, né, a tua conta vai estar zeradinha, vazia, e a noiva russa não aparece. Um golpe bastante também comum na internet, phishing scam. Phishing, o termo phishing, na verdade, vem exatamente do phishing de pescar em inglês, né? Que é lança o anzol e vamos ver o que vem na linha, né? O que a gente pega. Então, é muito usado também para tentar obter dados, principalmente financeiros, do usuário. Eles usam aqui uma combinação de meios técnicos com engenharia social. Para quê? Para atrair a pessoa a, normalmente, acessar um site falso, que eles criaram falso, personificando uma instituição. E, normalmente, vem o quê? Através de mensagens eletrônicas, que se tentam passar aqui por uma instituição terceira para atrair a atenção do usuário, seja por curiosidade, por caridade, pela possibilidade de uma vantagem financeira. Acontece muito também de explorarem campanhas publicitárias. Às vezes, uma empresa lança uma campanha importante e aí pronto. Começou a chamar a atenção, já vai lá o golpista querendo se fazer passar pela campanha da empresa tal e, na verdade, joga os usuários para uma página que é falsa para tentar roubar informações dessas pessoas, né? Assuntos em destaque no momento. Há pouco tempo atrás também que teve um terremoto aqui, acho que foi no Equador, né? Pronto. O terremoto do Equador já virou um phishing imenso, estava rodando o mundo inteiro, né?
contribua com as coisas, fotos do terremoto do Equador, e contribua e mande dinheiro e não sei o quê. Balela. Não ia nunca cair lá para os refugiados do Equador. Normalmente, eles informam aqui que a não execução de determinado procedimento pode acarretar consequências. Então, quem aqui nunca recebeu uma mensagem de você precisa reinstalar o seu token, o seu aplicativo do banco, senão você vai perder acesso em X dias? Aquilo é um phishing clássico, né? De uma ameaça de que você não fazer certo procedimento, você vai ter sérias consequências. Ou então, o seu nome está lá no serviço de prestação do crédito, você tem que pagar boleto não sei das quantas para tirar o teu nome do SPC. É outro mecanismo bastante usado, né? E aí, a ideia é tentar induzir esse usuário a acessar uma página onde normalmente tem um malware que instala no computador do usuário, e aí ele vai conseguir ter acesso a tudo que o usuário tem de informações ali. Então, instala um código malicioso e captura a informação do usuário. Ou então, através de preenchimento de formulários, né? E nesses formulários, o que é muito comum também ter? Preencha aqui as 50 posições do seu cartão de senha do banco. Cara, não entra. O banco não pede. O banco pede uma por operação, né? Se você vai pagar uma conta, ele pede. Se você vai fazer uma transferência, ele pede outra. Mas ele nunca pede as 50 posições do seu cartão de senha para você entrar de uma única vez. Outra forma de golpe, páginas falsas de comércio eletrônico, de internet banking. Normalmente, eles começam a fazer um procedimento de compra, né? Você entra, passa toda a informação. Na hora que você chega, dá o cartão de crédito, efetuou a compra, pronto, morreu. Nunca mais você vai receber nem o teu dinheiro de volta e nem o produto vai chegar na tua casa, né? A ideia era basicamente ele capturar suas informações de cartão de crédito e aí, muito provavelmente, na tua fatura vai chegar lá um conjunto de compras bem maiores do que aquela que você efetivamente fez. Páginas falsas de redes sociais, de internet banking. Uma que estava também caindo bastante um tempo atrás, eram as companhias aéreas e os programas de milhagem, que aquilo acaba virando dinheiro, né? Então, estavam querendo roubar muito os pontos dos usuários para a emissão de passagem ou compra de produtos. Mensagem aí contendo formulários ou pedindo recadastramento de contas, querendo se passar por grupo de suporte. A gente é da empresa tal, e aí a gente precisa da tua senha para fazer um procedimento, não sei das quantas. Vamos resetar a tua conta aqui, sei lá, na NET, por exemplo. Então, é um grupo de suporte da NET. Mas, normalmente, isso são mensagens falsas, tá? Essas empresas não pedem para você mandar senha, resetar senha e nada nesse sentido. Outras mensagens que são também bastante típicas para aplicar golpe. Clique aqui. Cara, o clique aqui passa o mousezinho lá em cima do clique aqui. Não aperta o clique, só passa o mouse em cima, que aí ele mostra para você a URL da onde está, né? Da onde ele vai te levar. Normalmente, nunca é a URL que diz efetivamente da empresa que está tentando se passar ali naquela mensagem. Ações judiciais e por aí vai, né? Reality show, enfim, tem todo tipo aí de mensagens. Ataques na internet. Então, o grupo dos ataques aí é um outro grupo de riscos que a gente está exposto. Qualquer serviço, computador ou rede, né, que esteja acessível na internet, ele tanto pode ser alvo de um ataque, como ele pode, às vezes, sem saber, também participar de um ataque. Tá? Muita gente, como eu falei, tanto o usuário, uma máquina de usuário pode ter sido invadida e ter um malware instalado lá, que remotamente o atacante consegue controlar e desferir ataques, como existem também servidores aí distribuídos pelo mundo, muitos deles mal configurados e que têm serviços que permitem
que podem ser explorados para gerar ataques a terceiros, né? Então, se não tiver bem configurado o servidor, ele pode ser explorado e aí desferir ataques a terceiros. Então, a motivação dos atacantes aqui pode ser várias, podem ser muitas. Demonstração de poder, eu sou o bom, eu consigo invadir a NASA, né? Eu consigo invadir o site da Visa ou coisas do gênero. Pode ser para ganhar prestígio em relação a outras gangues, né? Como existem no mundo físico as brigas de gangues por poder, e se existe também entre os atacantes na internet. Pode ser a motivação de uma vantagem financeira, de ganhar dinheiro. A gente tem notado muito também, surgiu há um tempo atrás, e está muito forte, as questões ideológicas, grupos que têm ideologias, e aí é o famoso hacktivismo, né? Tentam desferir ataques aí contra N instituições, porque eles são contra a ideia ou são contra alguma coisa. Ou então interesses até comerciais. Tem também, por mais que a gente não saiba, existem lá as competições entre empresas, as competições desleais, né, e tentam derrubar sites de terceiros para que aquele terceiro fique fora de serviço e você, o seu serviço fique em evidência na indisponibilidade do outro, né? Então, essa a boa parte da concorrência desleal também pode acontecer aqui, é um dos motivos de ataques. Existem diferentes tipos aqui de ataques na internet. Então, exploração de vulnerabilidade é um deles. Infelizmente, a indústria de software ela está bem pouco evoluída no sentido de segurança, né? Muito poucas empresas têm a preocupação de desenvolver software com um ciclo incluindo segurança desde o início do ciclo de desenvolvimento. Então, muitas delas não pensam na segurança quando chega no final do projeto do produto. Putz, faltou isso, né? Vai para o mercado assim mesmo, a gente resolve depois. Então, esse é um dos problemas. O segundo problema é codifica sem o cuidado, né? E aí tem uma falha lá, tem uma vulnerabilidade e que, eventualmente, alguém vai descobrir aquela falha, né? E aí tem alguém que descobre pelo bem e avisa a empresa, olha, o teu software tem uma vulnerabilidade X, você pode consertar, como tem o do mal, que é o cara que descobre, não conta para ninguém e só usa em favor próprio, ou até pior, vende, né? Vende aquela informação para alguém outro usar contra. Então, a exploração de vulnerabilidades é uma dos possíveis ataques. Varredura de rede, ou scam, é outra, como eu falei, é muito fácil. No conjunto de IPv4, hoje na internet, é bastante simples. IPv6 já vai complicar um pouco, né? Não é tão fácil de fazer varredura. Mas no IPv4 é bastante simples de fazer. Falsificação do e-mail, ou e-mail spoofing. Interceptação de tráfego, ou seja, o sniffing, né, você ficar escutando. Na época das revelações do Snowden, isso veio muito em voga, né? Que a NSA ficava lá sniffando o tráfego de todo mundo, querendo saber tudo o que estava passando, descobrir segredos dos outros. Ataques de força bruta. Então, basicamente a tentativa e erro para descobrir alguma coisa. Então, uma senha. Tá? Você fica lá tentando entrar em informações para descobrir até a senha, até que em algum momento eu posso chegar efetivamente à senha que você estava utilizando. E para aí existem várias coisas. Existem força bruta de senha, existe força bruta de criptografia, uma série de formas de uso de força bruta. Ataques de negação de serviço, né, DOS ou DDoS, que é o Distributed Denial of Service, é quando você tem muitos computadores coordenados fazendo o ataque contra uma determinada instituição. Esse é o Distributed Denial of Service. Seguração de página, ou em inglês, defacement, né, que normalmente pode querer tanto denegrir a imagem aí de grandes instituições, como também pode
nesse caso aqui, normalmente os invasores publicam lá Owned by alguém, né? E querendo ganhar promoção em cima daquilo. Ou tem os casos piores, que ele invade, ele fica quietinho, e aí ele coloca um malware, por exemplo, para que todo mundo que acessar aquele site, baixe o malware no seu computador. Ou explore uma vulnerabilidade do browser do cliente para fazer alguma ação danosa. Outro conjunto de riscos grandes aqui, os códigos maliciosos, ou malware. Bom, malware são o quê? São programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Não necessariamente só um computador, eles também podem infectar dispositivos móveis, celulares, tablets, smartphones. E, uma vez instalados, eles passam a ter acesso a todos os dados do computador, ou, em alguns casos, bloquear o acesso a ele. Como eu mencionei há um tempo atrás, hoje está muito em voga os ransomwares. O ransomware é um tipo de malware que, normalmente, ele impede você de ter acesso à informação ou ao próprio computador. A informação, seja criptografando todos os dados que tem no sistema, ou, às vezes, ele muda o boot, o sistema de boot da máquina, e você não consegue nem sequer acessar o computador se você não fizer o que o malware quer que você faça. Também pode aqui executar ações em nome de outros usuários, dependendo das permissões que aquele usuário tem no computador. E aí existem vários tipos de malwares. Tem os vírus, tem o worm, o bot, o spyware, backdoor, trojan, rootkit, são todos tipos diferentes de malware. Alguns têm algumas características específicas. O backdoor é aquele que normalmente deixa justamente uma porta de fundo para o atacante poder voltar naquele computador depois de invadido. O rootkit, que normalmente dá acesso de administrador, o root, naquela máquina para um invasor. E por aí vai. Então, tem várias categorias de malware, cada um deles com algumas características especiais, embora hoje em dia fica bastante complicado categorizar, porque muitos dos malwares eles acabam fazendo várias coisas. Eles mesclam aqui algumas características e acaba ficando difícil de separar em categoria. Mas, enfim, chamando de uma coisa só, são todos malwares. Códigos maliciosos. E aí, quais são as formas que um computador pode ser infectado ou pode ser comprometido? Pela exploração de vulnerabilidades em programas instalados, em software que está instalado, se ele não for bem codificado, se ele tiver uma falha, um atacante pode explorar aquela falha e usar aquilo para ter acesso ao seu computador. Pela execução de mídias removíveis infectadas, então era bastante comum isso acontecer. Hoje em dia não é mais, os Windows principalmente, não vem mais com o auto-run, Mas isso foi um veículo bastante forte de instalação de malware, de propagação de malware, porque bastava você incluir lá um pendrive ou um CD no teu computador e automaticamente aquilo era carregado para o computador. Acesso a páginas web maliciosas via navegadores vulneráveis. Então, teve até há pouco tempo atrás, o ano passado foi, um caso de uma página de um jornal de grande circulação de notícias aqui no país. A página dele foi invadida e tinha um malware instalado lá. Então, esse malware aqui, na verdade, não era uma página maliciosa, era uma página refém ali, que foi invadida e passou a propagar malware. E pode ser também uma página maliciosa mesmo, com a intenção de só fazer aquilo, de propagar um malware. E, normalmente, eles usam o phishing para fazer você chegar até aquela página maliciosa. A ação de atacantes, então, o atacante sai varrendo a rede, e aí, uma vez que ele acha um computador disponível, ele tenta invadir, Ele vai fazendo testes de várias vulnerabilidades, até que ele acha uma e consegue invadir.
Instalação de aplicativos maliciosos. Às vezes a gente tem alguém manda alguma coisa, a gente instala e, na verdade, não sabe que aquilo tem um código malicioso, que são os cavalos de Troia, né? Ele se dispõe a fazer alguma coisa, ele faz, mas ele também faz alguma outra coisa que ele queria fazer para ele e você não está sabendo. A execução de arquivos previamente infectados, seja arquivos que vieram aqui por anexo de e-mail, de mensagem eletrônica, mídia removível, download de página web, ou até da transferência de outros computadores. Então, um veículo bastante forte aqui de propagação de código malicioso. E também, esses códigos maliciosos são normalmente intermediários para quê? Para prática de golpes, realização de ataques e disseminação de spam e de phishing. Tá? Então, eles são sempre um veículo aí, normalmente utilizado para a prática de golpes. E aí, alguns outros riscos, né, que a gente está exposto. A questão dos boatos, até comentei no início, né, de boatos que são divulgados. Alguns são inofensivos, são só encheção mesmo de paciência dos outros, né, correntes e blá, blá, blá. Mas tem os que são danosos, que podem envolver terceiros, fazer... como é que fala? Fugiu a palavra agora. Falar mal de um terceiro, que ele fez alguma coisa que não fez, na verdade, e colocar em risco a vida dessa pessoa. Né? Spam, cookie. Bom, o cookie é aquele mal necessário. Né? O cookie é um mecanismo de controle de acesso, na verdade, de autenticação e de controle de sessão em página web, mas o cookie ele pode ser abusado. Né? E existe muito abuso de cookie, infelizmente. Né? Principalmente se quem desenvolveu não colocou alguns mecanismos de segurança apropriados, o cookie pode vazar muita informação da gente. Né? E tem principalmente aquele cookie que revela muito das nossas preferências, da nossa identidade. Quem aqui nunca viu que você faz uma pesquisa no pai do mundo, lá, né, o Google, e aí, de repente, você está acessando alguma outra coisa num outro momento e começam a aparecer anúncios daquilo que você estava procurando. Você procurou por tênis, sei lá, Mizuno, ponto. Dali a pouco, lá num outro site que não tem nada a ver, que você começou a navegar, começa a aparecer lá pop-ups de ofertas de tênis da Mizuno, não sei aonde, não sei o que lá. Então, isso é abuso de cookie. Né? Porque aquele cookie ficou armazenado, uma pesquisa que você fez, armazenou aquela informação num cookie e um site terceiro está lendo aquela informação para te fazer anúncios. Né? Então, isso é só uma das formas. A forma, digamos, menos danosa, ela é voltada para a publicidade, mas existem outras formas mais danosas de se usar essa informação. Códigos móveis. Bom, foi-se o tempo que página web era só um HTML simples, puro texto. Né? Então, a partir do momento que a gente começou a dar dinamicidade para a página e a facilidade de trazer código para instalar no computador, para executar coisas, a gente ganhou também o problema de, pode vir código malicioso. Então, o código móvel normalmente é um script, um jar que vem através da página web e se instala no seu computador. E existem alguns mecanismos, né, de assinatura de código para que esse código, a princípio, a gente saiba de onde ele está vindo, mas existe também, se você não colocar as configurações corretas no seu browser e bloquear código móvel que não é assinado e que você para não confiar naquilo, você pode ser vítima de um código malicioso que veio não assinado e ele vai se instalar na tua máquina. Então, é um código móvel, bastou você acessar uma página web e ele faz o download e se instalar na tua máquina. Janela de pop-up. Então, a janela de pop-up também houve uma época, alguns anos atrás, onde ficava impossível, né, aquele monte de janela no teu computador e você não conseguia sequer chegar no browser. Né? Ou então,
muitas daquelas janelas que elas obrigam você a clicar no ponto onde elas querem. E a partir do momento que você clica naquele ponto onde ela quer que você clique, ela pode baixar um malware no teu computador, né? Então, plugins, complementos e extensões são outros elementos aqui de risco, porque esses plugins podem conter código malicioso e, sim, vão ter sempre pessoas mal intencionadas que vão escrever códigos e vão colocar lá disponível na loja do Google ou da Firefox, né, do Chrome, para que você instale esses plugins. E aí é necessário ter muito cuidado para você avaliar esses códigos, esses plugins que a gente instala, esses complementos e extensões, para que você não esteja colocando, você próprio instalando um malware no teu computador. Links patrocinados, né, que são aquelas informações, essas informações que aparecem, né, nos browsers, e eles podem te levar para páginas que são maliciosas. Banners de propaganda também. Programas de distribuição de arquivos aqui, peer-to-peer, esses são um veículo fantástico de propagação de malware, que você não sabe de onde vem a informação, quem produziu aquele arquivo, né? E, normalmente, ele baixa e vem direto para a tua máquina. Outra forma aqui também de risco para você acabar sendo contaminado, infectado ou ter informações roubadas, vazadas, né, furtadas, são os compartilhamentos de recurso, né, que você, às vezes, abre para o mundo. Se você não tomar cuidado de proteger esses compartilhamentos, vão te furtar informações, ou mesmo que você saiba que está compartilhando, mas você não tomou o cuidado de usar, por exemplo, uma ferramenta anti-malware para verificar o arquivo antes de copiar para a tua máquina, e aí ela vem contaminada, vem com um brindezinho. Bom, deixa eu ver. 10:06, dá para a gente começar a falar um pouco de prevenção. Falei muito dos problemas. E agora, o que a gente faz? Tem como a gente se precaver? Tem coisas que a gente pode fazer. Mas a gente tem que derrubar o mito de que assim, não existe segurança 100%. Não existe varinha mágica, né? Não existe pozinho mágico, não existe reza, não existe nada que garanta 100% de segurança. Quer 100% de segurança? Desliga o computador, tira da rede e não use. Esse é o único mecanismo de você não correr o risco. Então, mas a gente precisa, a gente quer usar, a gente quer os benefícios. Então, só que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, segurança 100% não existe. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mitigar estes riscos todos que a gente ouviu até então. E mitigar, a grande maioria deles não elimina o risco 100%. Na verdade, nenhum elimina 100% do risco. Você minimiza a ponto de você poder correr o risco, né? E a gente tem que correr esses riscos de maneira consciente. Então, de novo, primeiro mecanismo de prevenção é lembrar que a internet não tem nada de virtual, né? Tudo que ocorre ou é realizado por meio da internet é real. Então, se você fizer uma transação bancária, o dinheiro vai sair da tua conta. Se você fizer uma compra, ele vai vai acreditar lá no teu cartão de crédito. Se você postar uma foto, o mundo vai ver aquela foto no teu post. Se você escrever um post de maneira pública, o mundo vai ler o que está escrito lá. Então, o fato de a gente estar usando um meio virtual, as ações através dele, elas são reais. As empresas são reais, o que você falou vai ficar escrito, outras pessoas vão ler, e aquilo tudo vai ter consequência, tá? Então, primeira coisa aí é lembrar, a internet não é virtual. O meio pode ser virtual, mas a internet, não. Tudo que a gente faz, atos têm consequências. A internet, a gente corre riscos no nosso dia a dia, sempre. Quando eu saio de casa e eu pego meu carro, eu estou correndo o risco de sofrer um acidente. Então, eu tomo medidas preventivas, né? Eu ando dentro do limite de velocidade,
eu olho nos retrovisores, eu dou seta antes de me movimentar de um lado para o outro. A mesma coisa tem que ser para a internet. A gente tem que avaliar aqueles riscos da mesma forma como se a gente estivesse no nosso dia a dia. E também lembrar que muitos dos golpes que são aplicados através da internet, eles são similares àqueles que ocorrem na rua, que ocorrem por telefone, né? A pessoa liga na tua casa e quer te fazer fornecer os seus dados da sua conta bancária. Tá? Não é pela internet, pelo telefone, mas o risco é o mesmo. O golpe é o mesmo, né? A gente tem que ficar atento que o que acontece no mundo real normalmente tem um respectivo lá na internet, né? E a gente precisa estar atento a isso. Então, a gente precisa levar para a internet os mesmos cuidados e precauções que a gente tem no nosso dia a dia, né? Visitar lojas confiáveis, não deixar público os nossos dados sensíveis, ficar atento aí quando a gente vai ao banco ou faz compra. Quando você vai no caixa eletrônico, sacar dinheiro, você não toma cuidado para ver se alguém está olhando a tua senha? Você não toma cuidado para colocar o dinheiro lá onde não seja tão fácil de alguém passar a mão e levar o dinheiro embora? Então, a mesma coisa, a gente tem que tomar, não é só que a gente toma cuidado no meio físico, a gente tem que tomar cuidado também no meio eletrônico, né? Não passar informações para estranhos, não deixar a porta da sua casa aberta. Então, isso vale também para o computador. Você não vai deixar a porta dos fundos do seu computador aberta, ou a porta da frente, né? Colocar ele na internet sem senha nenhuma, né? Então, tudo isso a gente tem que adotar a postura preventiva quando a gente vai usar o meio eletrônico. Que mais? Tem que lembrar aqui que segurança tem que ser um hábito incorporado na nossa rotina, independente de onde eu estou, que tecnologia que eu estou usando, que meio que eu estou usando. Repetindo basicamente tudo que eu já falei até então, né? Que é necessário a gente aliar, então, a postura preventiva com mecanismos técnicos de segurança. Tá? E aí, então, mecanismos de segurança, são vários. Tá? Política de segurança é um mecanismo. Eu vou falar meio genérico aqui os mecanismos, tá? E depois eu vou entrar em exemplos, né, de cada uma de algumas coisas que a gente tem, de alguns cuidados que a gente tem que tomar. Sintam-se à vontade para perguntar. Só peço que usem o microfone porque está sendo gravado. Tá? Então, política de segurança. Normalmente, política de segurança é um mecanismo que instituições utilizam. Então, quando você está na tua empresa trabalhando, em geral, ela deve ter, ou deveria ter, uma política de segurança que descreve o que você pode, o que você não pode fazer na rede, quais são os mecanismos aceitáveis, né? Os termos aceitáveis de uso da rede. Os serviços, em geral, têm isso, quando a gente cria uma conta na rede social, quando a gente cria uma conta de e-mail. Existem lá os termos de serviço, de uso do serviço, existem que a gente tem que entender quais são os riscos que a gente está exposto, né? Para as empresas é importante que elas descrevam isso, porque o que não é descrito como sendo restrito ou os cuidados que a gente tem que ter, em geral, você não vai poder cobrar do funcionário, por exemplo, uma postura dele. Por quê? Porque não estava escrito, né? Então, a política de segurança é um mecanismo de segurança importante, onde a gente descreve o que é esperado, o que não é esperado, o que é permitido, o que não é permitido. Tá? Notificações de incidente também é um mecanismo de segurança. Lembra que logo que eu comecei a falar, por que o CERT-BR foi criado? Né? Porque houve uma época onde o Brasil era terra de ninguém, não existia a quem reportar incidentes no Brasil. Né? E aí, várias instituições fora começaram a bloquear todo o acesso de rede que vinha do Brasil. Estou saindo do Brasil, vou acessar algum site, sei lá, na Alemanha, não conseguia acessar. Por quê? Porque a Alemanha bloqueou inteiro o Brasil. Porque saíam ataques daqui e não tinha como informar de volta. Né? Olha, está acontecendo assim, assim, assado. Tome providências para que esses ataques cessem. Então, um dos motivos da criação do CERT-BR foi que ele seja um ponto de contato focal para notificações de incidente. Então, o CERT-BR, sim, está lá.
se a gente tem uma rede brasileira que está envolvida em um ataque, normalmente isso é reportado para a gente. E é um elemento importante. Avisar, notificar o site BR, olha, tem uma página de phishing se fazendo passar por alguma instituição financeira em tal site, em tal lugar. Passa para a gente vai correr atrás, vai tentar fazer o takedown. Não que a gente possa fazer, porque o site BR realmente não é polícia, nós não somos governo, a gente tenta intermediar a negociação para fazer com que essa página seja tirada do ar. E assim para várias outras coisas. Então, notificar incidentes para as instituições que fazem essa intermediação, né, é um mecanismo de segurança que vocês podem se utilizar. Né? Então, quer notificar um incidente para o CERT? cert@cert.br, manda lá o link, uma página de phishing, alguma coisa assim, que a gente vai tentar fazer o que for possível para tirar um phishing do ar, por exemplo, uma página falsa, e assim por diante. Tá? Cópias de segurança, backups. Quem aqui faz backup? Uma plateia bastante pequena hoje, mas... você já conseguiu recuperar, já precisou recuperar o backup? Já? Funcionou? Titubeou. Bom, então, backup é um mecanismo, é uma ferramenta importantíssima de segurança. É onde a gente copia os dados e guarda bonitinho para quê? Para que quando a gente precisa deles, a gente consiga recuperá-los. Então, só que backup tem duas mãos. Tem a ida e tem a volta. Quando a gente faz backup, a gente tem que também garantir que a volta dele aconteça. Então, acontecia muito, houve um tempo atrás, eu trabalhei bastante em empresas grandes e trabalhei muito com projetos de backup. Então, uma grande preocupação copiar para a fita é uma coisa. E daí, eu consigo restaurar aquilo na hora que eu preciso? Então, tem que tomar cuidado também de vez em quando, ir lá, recuperar aquela informação. Por quê? Porque o disco pode danificar, porque hoje em casa a gente não usa, né, fita, mas antigamente a fita tem uma vida útil, que ela desmagnetiza, que ela junta a umidade, e aí aquela informação pode não ficar mais disponível por N motivos. Né? Mas hoje, no mundo de hoje, que a gente tem discos, os discos também quebram. Né? Então, a gente tem sempre que tomar cuidado, tem que verificar se estou conseguindo recuperar. Tá, estou. Está falhando, troca o disco. Né? Então, backup é uma coisa que tem que ser feita sempre, tem que ter regularidade e tem que garantir que a gente consegue recuperá-lo. Porque backup feito que a gente não consegue recuperar é inútil, é dinheiro jogado fora. Né? Dinheiro e tempo. Logs. Registros de logs são uma ferramenta também importante que nos ajudam a identificar possíveis ataques, né? Principalmente a gente vê bastante em log de web server, quando a gente está muitos acessos, não nem autorizados, mas 404, né, not found. Putz, batata que vai lá, muitos o cara mandando, tentando recuperar coisas, ou tentando injetar coisas para dentro do teu servidor. Então, olhar logs, acompanhar logs, é uma ferramenta que nos ajuda a entender quando a gente a identificar situações em que a gente está sob ataque, ou então que alguém conseguiu acessar o nosso site ou o nosso computador. Então, os logs estão lá, não é só para ocupar espaço em disco, eles estão lá porque eles têm informações que nos ajudam a identificar que a gente ou está sob ataque, ou que alguém que não deveria teve acesso, né? Ou que alguém que está tentando ter acesso e a gente pode eventualmente bloquear, né, uma conexão que está tentando insistentemente acessar um serviço do qual ele não tem legitimidade para acessar. Então, esses são os logs, que são um dos mecanismos de segurança. Filtros.
anti-spam, anti-phishing, bloqueador de pop-up, de códigos móveis, bloqueio de propaganda. Então, os browsers hoje, eles já incorporam muito desses mecanismos, né? Tem lá, esqueci de colocar aqui os... bom, código móvel também pode ser considerado lá até um pouco de JavaScript que tem nas páginas. Então, uma coisa bastante importante quando a gente está navegando nos nossos browsers é lá e bloquear JavaScript. Ou usar um plugin, por exemplo, eu uso o NoScript, que bloqueia a execução do script. O script é batata. Se acessou uma página, rodou, se o teu browser está vulnerável, ele vai fazer o que ele quer no teu browser. Então, bloqueador, ativar nas configurações do browser, não deixar pop-up, não deixar salvar cookie de terceiros, mandar verificar phishing e spam. Então, existem várias listas hoje de bloqueio que as companhias usam, configuram isso nos browsers, a gente não vê, está tudo behind the scenes, né? Está tudo por trás. Automaticamente eles buscam informações e nos avisam, às vezes, tá? Olha, esse site que você acessou está na nossa lista negra de sites potencialmente maliciosos. Então, normalmente os browsers avisam isso. É importante que a gente tome cuidado, fique atento para esse tipo de informação, porque normalmente sites que são categorizados potencialmente como maliciosos, as empresas vão criando listas disso e elas passam para os browsers através dos mecanismos de atualização, né? E aí a gente é um mecanismo de proteção importante que a gente deve habilitar e usar nos browsers. Anti-spam também, né, para os nossos e-mails e afins. Teste de reputação de site é um outro mecanismo. Existem alguns sites na internet que eles avisam, né, que se existem alguns sites maliciosos, e aí você consegue identificar se aquele site que você está querendo acessar é ou não um site que pode te causar danos, prejuízos. Programas de verificação de vulnerabilidades. Então, às vezes é interessante a gente rodar no nosso próprio computador um teste de vulnerabilidade. Tem sites que fazem isso, você instala um plugin desse site e ele sai varrer no teu computador e aí no final ele apresenta um resultado. Olha, o teu site, o teu computador tem tal vulnerabilidade. Você precisa aplicar correções XYZ para que o teu computador não fique mais vulnerável a esse tipo de falha. Sites e complementos para verificação de links encurtados. Então, com o advento lá do Twitter, a gente começou a ter muito as URLs encurtadas, né? E elas são um problema. Como tudo no mundo, tem prós e tem contras, tem benefícios, mas tem também os malefícios, né? O abuso. E aí o abuso das URLs encurtadas é que a gente não consegue enxergar para onde a gente está indo. Quando você clica numa URL encurtada, você vai parar não sabe aonde. E isso começou a ser utilizado também para o mal, né? Então, embora o Twitter tinha o uso legítimo, que era não facilitar, caber a mensagem num curto conjunto de caracteres, o lado ruim é que a hora que você clica, você não sabe onde você vai parar. E aí os mal-intencionados começaram a usar isso para redirecionar usuários para páginas maliciosas, páginas falsas, páginas para propagação de malware. Então, é importante que a gente, quando recebe uma URL encurtada, antes a gente verifique qual é o destino final daquela URL de verdade, antes da gente sair clicando. E aí existem alguns complementos que permitem isso. Anonymizer são alguns sites também que permitem você navegar de maneira anônima na internet e que não é só questão da anonimidade, mas também de proteger. Por quê? Porque esses sites eles acabam virando um proxy que nem tudo chega para você. Às vezes eles filtram antes algumas coisas
e aí facilitam também evitar que conteúdo malicioso chegue até o teu computador. Então, não é só a questão de anonimizar para não saber o IP de onde está saindo a conexão, mas também de filtragem de algumas coisas. Outro mecanismo importante, contas e senhas. Então, as senhas elas servem para autenticar um usuário, né? Então, a conta ela identifica e a senha ela autentica. Então, quando você vai acessar quando a gente tem um sistema e a gente quer controlar quem tem acesso a esse sistema, ou seja, implementa um mecanismo de controle de acesso, o mecanismo mais comum de se utilizar pela facilidade é o usuário e senha. E aí, autenticação significa o quê? Significa verificar se você é realmente quem diz ser. Então, quando eu identifico lá, eu vou acessar um sistema, eu dou o meu login, né, Lucimara. Aí eu dou a minha senha. Então, aí ele vai verificar. Você tá dizendo que é a Lucimara. Se você sabe a senha da Lucimara, então, a princípio, você é a Lucimara. Tá? Então, a gente passa por um controle de acesso, onde você se identifica, e aí você autentica verificando alguma informação. Para quê? Porque isso garante se você tem ou não o direito de acessar um determinado recurso. A senha, como eu disse, é um dos principais mecanismos de autenticação na internet, justamente pela facilidade dele. Mas existem outras formas, eu vou falar um pouco mais para frente, quando eu estiver falando de autenticação ou verificação em 2 etapas. Tá? Criptografia é um outro mecanismo bastante importante de segurança. Ela tem aí a função, tem várias funções, na verdade, não a função. Ela pode ser usada para garantir o sigilo de informações, né? Porque quando a criptografia é uma ciência, a ciência de cifrar dados para que eles se tornem ininteligíveis. Então, a criptografia ela vai cifrar, ela vai codificar informações, para quê? Para que ela não seja facilmente interpretada ou lida, né, por qualquer um. Normalmente, na criptografia, quem sabe a chave vai conseguir desfazer o processo e reverter a informação para a informação original, para o texto em claro. Né? Mas a criptografia ela pode ser usada para sigilo, ou seja, você vai cifrar para que não se interprete a informação, ou ela pode ser utilizada também como mecanismos de autenticação. Né? Então, por exemplo, o certificado digital é um mecanismo de autenticação. Quando você tem lá o site, um site que tem HTTPS, e a gente clica lá no cadeadinho e vem a informação daquele site, normalmente tem lá um certificado digital que diz essa instituição, esse site pertence à instituição tal, e aí você tem a garantia de que aquele site é da instituição que você está efetivamente querendo acessar. Que aquela URL é verdadeira, não é uma URL, um site forjado por alguém que fez você cair lá. Tá? Tem falhas também? Tem. Todos os mecanismos, como eu disse, nenhum tem garantia 100%. Outro mecanismo de segurança aqui. As ferramentas anti-malware e firewall pessoal. Então, ferramenta anti-malware aí entram antivírus, anti-spyware, anti-rootkit, anti-trojan, tem os anti-N coisas, né? Anti-pop-up. Aí a gente já acaba falando genérico anti-malware, porque tem várias ferramentas que varrem uma variedade bastante grande de tipos de riscos diferentes, né? E protegem a navegação da gente. Então, tem aquela que você instala no computador e só verifica arquivos que estão no computador, mas tem também as ferramentas mais completas que se instalam e verificam coisas que você está navegando através de um browser ou no seu e-mail, verificam as mensagens que chegam no e-mail para evitar que você acesse conteúdo malicioso que vem em e-mail. Então, essas são ferramentas importantes que nos ajudam a não cair tão facilmente nas armadilhas. E firewall pessoal também é um mecanismo importante. Lembra que eu comentei, por exemplo, uma das situações de firewall importante, varredura. Situações de varredura, normalmente firewall pessoal ele bloqueia.
Então, ele vira lá uma proteção para o que vem de fora não chegar tanto em você. E também normalmente tem também algumas situações de regras onde você bloqueia tráfego de saída para evitar situações também como vazamento de informações ou você próprio está, sem saber, realizando um ataque através, por exemplo, de um malware que esteja instalado na tua máquina. Tá? Então, o firewall é isso, ele é um filtro de conexões para evitar que coisas externas cheguem até você ou que você acesse indevidamente algumas coisas. Tá? Então, o firewall é um mecanismo importante aí de segurança. Bom, 10h29. Vamos dar um intervalo, aí a gente volta e aí a gente vai continuar falando aqui de vários outros mecanismos que a gente pode usar para a gente se proteger. Tá? Voltem, não me abandone, por favor.